o personagem de hoje foi o que fundou a igreja dos Colossenses ali. A carta dos Colossenses foi enviada para esta igreja, mas não foi o apóstolo Paulo que fundou, porque ninguém trabalha sozinho. Nenhum pastor pode fazer a obra do Senhor sozinho, nenhum missionário faz sozinho, nenhum evangelista faz sozinho, nenhum presbítero faz sozinho. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Todos os personagens são importantes e destacados e Deus usa cada um da sua maneira para que a obra do Senhor cresça. Então, se nós pensarmos no apóstolo Paulo, embora ele tivesse esse chamado ser o apóstolo dos gentios, das nações, para pregar o evangelho, ele não fez esse trabalho sozinho, ele precisou de mais pessoas para trabalharem junto com ele. Na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 7 em diante, que vai nos falar quem é esse personagem que hoje nós estamos falando, qual é o personagem que nós estamos dirigindo, que é Epáfras. Lá então, na Epístola aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 7 em diante, que nos vai falar quem ele é. Vai dizer, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para vós um fiel ministro de Cristo, no qual declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento de sua vontade em sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-o tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Depois, lá no capítulo 4, e versículo 12 em diante, vai nos continuar falando um pouquinho mais sobre Epáfras. Vai dizer, saúda-vos Epáfras, que é vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Então Epáfras, quem era Epáfras? Epáfras, ele era um cristão, ele era um líder da igreja, fundador da igreja de Colossos. E ele foi muito importante na obra de Deus. Provavelmente a Bíblia não nos dá idade, não nos fala a respeito dele, sobre as suas características, a respeito de tempo, de família, não tem uma informação sobre isso. Mas o que nós sabemos a respeito de Epáfras vem a respeito do seu nome, do significado, que do grego significa gracioso, bonito, belo, encantador. Ele era um convertido, provavelmente ele se converteu durante uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Éfeso, que permaneceu por alguns anos ali. E no momento em que Paulo estava em Éfeso, a palavra do Senhor ela se expandiu além das fronteiras de Éfeso e chegou a várias regiões da Ásia, que é próximo também à região de Colossos. O que nós sabemos é que Epáfras, ele foi o fundador dessa igreja na cidade de Colossos. Ele era fundador, não só fundou essa igreja, mas como ele também foi responsável por mais duas igrejas, uma em Laodiceia e a outra em Hierápolis. Então ele tinha um grande trabalho, uma grande importância de fazer a obra do Senhor aqui, de atender essas igrejas, de ser um ensinador, de procurar ensinar a palavra do Senhor, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo, e seguir ensinando. A cidade de Colossos ela era uma cidade que ela vinha de algumas situações. Ela passou por um período da colonização grega. Então nós temos aqui um tempo onde havia muitos deuses. Depois passou por um domínio romano e ela entrou numa espécie de decadência comercial. Ela foi uma cidade que aos poucos ela foi sendo deixada de lado como rota de comércio, como rota de transporte por aquela região ali. E foi uma cidade que aos poucos foi sendo delimitada. E no ano 60 depois de Cristo, isso já depois que o apóstolo escreve a carta aos Colossenses, houve um terremoto nessa região e essa cidade acabou sendo cada vez mais resumida e diminuída a sua importância, mudou-se o trajeto que se fazia para chegar em Éfeso, não passando mais por esta rota em Colossos. Mas o que estava acontecendo? Epáfras, então,
nós vamos encontrar na carta aos Colossenses sobre isso, ele foi um grande ensinador dessa igreja. Ele ensinou toda essa igreja aqui e essa região também do vale do Rio Lico. Ele foi muito importante nesse período aqui, e essas igrejas que ele também influenciou. Então ele ensinava, ele foi um professor, ele foi um ensinador para essas igrejas. E o que o Epáfras percebeu? O Epáfras percebeu que estavam surgindo algumas heresias no meio da igreja. Estavam surgindo alguns falsos ensinos que estavam querendo se misturar com aquilo que ele estava ensinando. Então ele era um homem muito atento à palavra de Deus. Ele era um homem muito atento e fiel à palavra. E o que estava acontecendo ali? Estavam acontecendo duas situações. Primeiro eram aqueles que, advindos dessas religiões do paganismo, da filosofia grega, temos algumas seitas que também estão nesse período aqui. Uma delas que é muito forte, a questão do gnosticismo, que está surgindo. E isso foi uma situação que Paulo ele acaba tendo que combater muito, não só a carta aos Colossenses, mas várias outras cartas nas igrejas aqui, porque era uma situação que estava acontecendo, porque nós vemos de um período também de dominação da cultura grega. E isso estava muito presente na mentalidade da época de muitas cidades. Então, Paulo sofreu muito com essas questões. E dentro do gnosticismo, eles tinham muitas ideias errôneas a respeito de Cristo, que Cristo, na verdade, seria apenas mais uma emanação de poder, era algo como um espírito. Eles não tinham a verdade de Cristo. E também tinha um outro problema nessa igreja que estava acontecendo, que eram os judaizantes. Os judaizantes eram aqueles que insistiam que o novo cristão, ou que aquele que se convertesse dos gentios, ele passasse por todos aqueles processos do judaísmo também, que era o caso da circuncisão. Então essas situações estavam acontecendo ali na igreja de Colossos, que estava preocupando muito Epáfras. Esse homem que era atento, ele era um ensinador da palavra, ele era alguém zeloso pela igreja, zeloso pela palavra de Deus, ele era fiel à palavra de Deus, e isso acabou trazendo muita preocupação para ele. E por causa disso, Epáfras foi ter com o apóstolo Paulo já quando o apóstolo estava na prisão em Roma, na fase onde ele estava ali, naquela prisão domiciliar em Roma. A carta aos Colossenses, ela tem o mesmo período histórico da carta que foi enviada aos Filipenses. Ela é também uma das cartas escritas na prisão. Então Epáfras, ele foi até o apóstolo Paulo e dizia: olha, Paulo, está acontecendo isso, isso e isso, está acontecendo um problema aqui na igreja de Colossos, está acontecendo uma situação que muitas seitas, heresias, está surgindo, o pensamento filosófico, o pensamento dos gnósticos da época está influenciando os irmãos. E está acontecendo muita mistura, está acontecendo muitos problemas. Inclusive que eles já estavam, e quando nós lemos aqui Epístola aos Colossenses, nós vemos que ele, inclusive até o culto aos anjos está surgindo aqui, dúvidas a respeito do batismo, do culto aos anjos, do legalismo. Então é muita coisa acontecendo que o Epáfras passa esse relatório para o apóstolo Paulo para falar a respeito do que estava acontecendo naquela igreja. E era uma igreja que ela não tinha muitos anos de formação, mas estava ali com o seu trabalho sendo realizado e com os problemas que ela estava enfrentando. Por isso o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses, e ele o apóstolo Paulo, inclusive, ele vai falar nesta carta aos Colossenses o testemunho de Epáfras. E quem era Epáfras, afinal? E aqui, a respeito do que nós lemos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui quem é Epáfras. Epáfras é este ensinador, é esse conservo, aquele que, quando a Bíblia diz aqui, como aprendeste com Epáfras, a Bíblia está dizendo que o Epáfras é um ensinador, é ele que está ensinando essa igreja a palavra, ele que está cuidando dessa igreja. Ele aqui não é só um pastor, ele é um missionário, porque ele foi trabalhar e fundar essa igreja, não só ela, mas também como a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Nosso amado conserva, ou seja, o apóstolo Paulo está falando a respeito da proximidade
que existia aqui com Epáfras. O contexto onde ele estava próximo ao apóstolo, era alguém da confiança do apóstolo Paulo, era alguém querido pelo apóstolo Paulo a respeito do trabalho que ele tinha. E a Bíblia diz também que para vós é um fiel ministro de Cristo. E antes de falar um pouquinho mais sobre Epáfras, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa palavra ministro. A gente pensa assim, existem muitos que dizem assim, eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro de Cristo. E alguns confundem ser ministro de Cristo como mostrar uma carteira ministerial, como uma função ministerial. Eu tenho uma função ministerial, eu sou ministro do Evangelho. E muitos se apresentam no sentido de ganhar holofortes por dizer que são ministros do Evangelho. Na verdade, quando nós vamos entender esta palavra do grego, e principalmente naquilo que Lucas, o evangelista, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 2, que ele fala a respeito de fiéis ministros de Cristo. E o ministro aqui do original grego, a palavra ela tem um significado que é uperetes. E o que é esses uperetes? O que Lucas está falando sobre esse fiel ministro que Paulo também está falando aqui, que Epáfras é um fiel ministro? Uperetes, e que Lucas ele se direciona, eram remadores. Eles eram a classe mais baixa dos remadores, porque nesta época as embarcações eram, e está se pensando nas embarcações fenícias aqui nessa região, que haviam 3 andares, onde abaixo essas embarcações elas eram movidas não pelo vento, não por na questão da navegação, mas por energia humana. E esses uperetes, eles eram aqueles que ficavam mais abaixo nas galerias. Então existiam 3 andares que esses homens estavam ali trabalhando, remando constantemente para que aquela embarcação andasse. E os uperetes eram aqueles que estavam no andar mais abaixo. Os uperetes eram aqueles que, uma vez que descessem para remar lá embaixo, para conduzir aquela embarcação, eles não tinham mais possibilidade de sair de lá. Era para remar até morrer. Eles iriam remar até a morte. Então, quanto a Bíblia fala desses uperetes, desses remadores, esses ministros, fiéis ministros, na verdade está dizendo esses fiéis ministros de Cristo, esses que estão mais abaixo, que às vezes as pessoas acham que por ser uma função, por ser um ministro, ter um cargo, né, acha que está num patamar acima, e na verdade o ministro de Cristo ele está no patamar mais baixo, está lá remando, e a Bíblia aqui com esta palavra do grego, os ruperetes, são esses que vão remar até a morte, são esses que vão remar até morrer. Então são esses que vão levar a palavra do Senhor até o último suspiro. São esses que uma vez que adentraram ao caminho do Senhor, uma vez que conheceram a Jesus, uma vez que começaram a pregar a palavra, que são chamados para ser ministros e servos de Deus, os ruperetes são aqueles que vão remar até a morte. Então, quando tem aquele hino da harpa cristã, até morrer, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Na verdade, está falando desses ruperetes, esses ministros fiéis, que uma vez que adentraram a embarcação, uma vez que estão lá remando, vão remar até a morte. E é nesses ministros fiéis que a Bíblia nos fala, que Lucas se refere, que uma vez aceitando Jesus, uma vez seguindo aqui, eles são ministros fiéis que remarão ou que seguirão fiéis até a morte. Então, quando a gente fala em ser ministro de Cristo, a gente tem que entender o que quer dizer isso na verdade. Quando a gente pensa que ser só ministro é algo como um embaixador, ser um ministro, ser alguém importante, na verdade a importância não está em nós, a importância está no reino que nós representamos. Só que nós somos chamados para levar a palavra do Senhor, para remar, para ensinar até o fim, até o nosso último suspiro. Esses ruperetes que na verdade a Bíblia fala que são esses ministros.
Então Paulo aqui em Colossenses, no 1:7, ele fala de Epáfras, nosso amado conservo, alguém que realmente tinha essa importância, e ele que foi até Roma para falar para Paulo, olha Paulo, está acontecendo esses problemas aqui na igreja de Colossos, está acontecendo uma heresia. E o que é uma heresia no final das contas? A heresia, ela é muito perigosa. Esses falsos ensinos são muito perigosos porque é misturado com um pouco de verdade. Ou seja, às vezes pegam algo da palavra de Deus, que é realmente algo verdadeiro, e distorce o seu sentido, ou distorce algumas coisas, e acaba se tornando uma heresia. Por isso que é um grande convencimento por situações ou heresias ou modismos. E aí, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com modismos que surgem, com informações diferentes, com pessoas trazendo uma novidade, uma certa novidade, uma nova revelação, uma nova unção, algo colocado no sentido de algo muito novo. E nós temos que tomar cuidado com esses modismos, muitas vezes, que pode ser um mundanismo misturado para dentro da igreja. E a palavra do Senhor, ela está aí para nos advertir. A igreja de Colossos é um exemplo disso. Que lá estava acontecendo, muitos que estavam surgindo, trazendo falsos ensinos. Isso preocupou muito Epáfras, que era o ensinador, que era um professor, que era o dirigente daquele lugar, daquela congregação. E por isso ele foi falar com o apóstolo Paulo para que se esclarecesse de fim as dúvidas que estavam surgindo. E Paulo fala a respeito dele, esse fiel ministro, que nesse sentido de ruperetes, é aquele que realmente é fiel a Cristo e é fiel em levar a palavra, e é aquele fiel que é o fiel até a morte. E quando o apóstolo fala a respeito do fiel ministro de Cristo, são poucos que Paulo se refere a ser fiel ministro de Cristo. Ele se refere a ser fiel ministro de Cristo a Paulo, a Timóteo e a Epáfras. Então, é um adjetivo que Paulo dá muito específico, que Deus tinha algo sobremaneira sobre a vida destes homens dispostos a fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz também, a respeito que declarou também o vosso amor no Espírito. Então, o Epáfras era aquela pessoa que amava a igreja. Era alguém que estava vendo, estava ensinando. Ele amava a igreja dos Colossenses aqui. Ele amava essa igreja de Colossos. Ele amava a igreja de Laodiceia, de Hierápolis, que ele era o ensinador. E porque ele amava tanto, ele foi capaz de sair de lá e ir até Paulo, que estava preso, e ficar preso com Paulo em Roma, para que a palavra do Senhor, para que essa orientação, para que esse ensino verdadeiro pudesse chegar até a Colossenses, pudesse chegar até lá, instruindo essa igreja no que está errado. Então nós vemos que muitas vezes a gente acha que a correção é algo que entristece. Na verdade não, a correção na igreja é muito importante, porque a palavra que corrige demonstra o amor. Quando alguém ama, corrige. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. Então é muito importante essa coisa. Nós vemos aqui Epáfras, quanto que ele amava essa igreja, quanto que ele amava os seus irmãos, que ele foi fazer essa viagem até lá e falar com Paulo para que houvesse uma resposta para aquela igreja que estava com muitas dúvidas acontecendo ali naquele lugar. E aqui a Bíblia fala muito sobre ele, nesse sentido, e por esta razão, desde o dia que ouvimos, desde que o Epáfras chegou e contou para o Paulo o que estava acontecendo, eles se reuniram e começaram a orar. E aqui diz, não cessamos de orar por vós, orar para essa igreja. Para quê? Para que nós estamos orando? Para que essa igreja seja cheia do Espírito, seja cheia de conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então Paulo está dizendo aqui, para que essa igreja possa estar cheia de sabedoria, para que essa igreja possa estar cheia da graça, eles estavam orando pelos colossenses. Eles estavam orando para que eles pudessem entender, que eles tivessem discernimento, que eles tivessem conhecimento mais da palavra do Senhor, para não agir, não cair naquelas fábulas, naquilo que estava ocorrendo naquele lugar ali. E aí para que possa andar dignamente diante do Senhor, agradando e produzindo. E é o que o apóstolo está falando. E nós vemos essa preocupação. O apóstolo Paulo, ao que tudo indica, ele nunca esteve nessa igreja. Ele nunca esteve nessa igreja de Colossos. Pode ser que ele tenha passado por ali porque ser caminho até Éfeso.
Mas a Bíblia nos diz aqui que ele não esteve frente a frente com os irmãos, mas ele estava ali confiando no relatório, ele confiava tanto no Epáfras, que sobre aquele relatório que Epáfras estava falando para ele a respeito do crescimento daquela igreja, do que estava acontecendo, que ele manda essa orientação e manda falar a respeito ainda, testemunhando de quem é o Epáfras. Eu acho importante que quando o apóstolo fala às igrejas, ele testemunha de quem está trabalhando lá. Ele dá testemunho dessas pessoas que estão ali fazendo a obra do Senhor. E o interessante é que Jesus diz que o profeta na sua terra não tem honra, então precisa Paulo chegar lá e confirmar, não, olha, o Epáfras, esse que está trabalhando com vocês, é essa pessoa aí que vocês precisam ouvir, é essa pessoa aí que vocês precisam honrar, é essa pessoa aí que está dando testemunho de fé, é essa pessoa aí que está batalhando por vocês. E aqui lá no capítulo 4, que nós lemos também, e no versículo 12, ele fala que o Epáfras ele não retornou aqui nesse momento, no envio dessa carta para Colossos. Quem foi Tíquico, que foi levar a carta aos Colossenses. E ele fala a respeito de como que está Epáfras. Epáfras está aqui, ó, como servo, como vosso servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vocês conserveis firmes, perfeitos, consumados de toda a vontade de Deus, porque eu dou testemunho, Paulo está testemunhando a respeito dele, que tem grande zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia e para os que estão em Hierápolis. Então é importante falar a respeito de Epáfras, a preocupação que ele tinha com essa igreja. Ele fez um trabalho missionário, ele deu início àquela igreja lá em Colossos, ele pregou, ele foi um professor, ele foi um ensinador da palavra, ele se preocupou em ensinar a palavra de Deus neste lugar, se preocupou em transmitir aquilo que ele aprendeu, ele se preocupou quando estava acontecendo situações ali de ensinamentos errados, ele foi alguém pregador, ele foi um importante intercessor pela obra de Deus, como nós vimos aqui no capítulo 4, o quanto que ele intercedia, porque desde quando ele chegou em Roma, que ele começou a falar com o apóstolo, ele começou a orar para que aquela igreja lá em Colossos, Laodiceia e Hierápolis, fosse uma igreja avivada, fosse uma igreja renovada no seu entendimento, que recebesse o Espírito Santo, que tivesse o entendimento, conhecimento, sabedoria dos céus. Então, desde quando ele chegou lá, ele começou a orar. E aqui no capítulo 4 nós vemos o quanto que o apóstolo diz assim, que ele está fervorosamente intercedendo. Ele está tão zeloso pela obra de Deus, ele está tão preocupado, ele está tão atento àquilo que está acontecendo, que o Epáfras, ele não está simplesmente orando pela igreja. O Epáfras aqui, ele toma uma postura de combatente. Ele toma uma postura de guerreiro. Ele toma uma postura de batalha espiritual. O Epáfras, ele ora incessantemente por essa igreja. Ele ora ardentemente por essa igreja. Então vejamos aqui a preocupação desse intercessor pela obra de Deus. Ele é alguém que está preocupado, é alguém que está ensinando, é alguém que está falando a palavra, e quando ele vê uma situação que ele não está conseguindo, talvez que todos lhe dessem atenção, vai e fala com o apóstolo Paulo, mas uma coisa ele nunca deixou de fazer: orar pela igreja que ele está trabalhando. Ele está aqui orando, ele está intercedendo, ele está procurando sempre insistir em oração, ser fervoroso na oração, alguém que realmente está buscando por aquela igreja, ardente na oração, que se coloca aqui como um verdadeiro combatente, porque nessa expressão que o apóstolo está dizendo, em outras palavras, quer dizer que o Epáfras, ele veio, colocou aquela situação e ao mesmo tempo ele se colocou em combate espiritual, em batalha espiritual. Como que ele está fazendo isso? Através da oração. Então é através da oração, este homem que se colocou em orar por aquela igreja. Porque agora ele está preso, ele está junto com o apóstolo Paulo em prisão. Nós vamos ver também que o apóstolo fala a respeito disso lá na carta a Filemon, no capítulo 20, aliás, no versículo 23, porque é um capítulo só. No versículo 23, Paulo diz que Epáfras também é companheiro em prisões, também é prisioneiro de Cristo. Então Epáfras está lá preso junto com o apóstolo Paulo naquele lugar, mas está em constante oração, está buscando por aquela igreja, ele está orando. Olha, Senhor, ele entende, ele discerne uma coisa, que aquele ensinamento que está chegando lá em Colossos não é algo simplesmente
da carne, físico, não é algo simplesmente de sabedoria humana. Epáfras está tendo um discernimento espiritual que ele está tendo que orar para combater falsos ensinos que estão adentrando ali, para entrar num mundo espiritual, para combater aquilo que está acontecendo naquelas regiões ali. Tanto que quando nós vamos ver no início da carta, o apóstolo Paulo ele vai falando também sobre um princípio espiritual. E a partir do capítulo 2 ele fala sobre isso. Então nós vemos que nós precisamos estar atentos em oração. Estar constantemente clamando e buscando a Deus. Porque não é porque surge uma moda, um modismo, muitas vezes, uma maneira de ensinar. Às vezes parece que alguém que chega com uma novidade, inventou a roda agora, surgiu algo que ninguém sabia. Mas o evangelho é simples. O evangelho, ele é simples, mas ele é poderoso. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus é a sua palavra, é o poder que está na palavra, é a palavra do Senhor sendo pregada, é através da palavra sendo pregada que o Espírito Santo entra, é através da palavra sendo pregada que o Espírito Santo entra e convence o homem da justiça, do juízo, do pecado. Não é uma moda diferente, não é trazendo atrativos diferentes para a igreja. Agora nós queremos trazer pessoas para vir à igreja, e na verdade é o que Epáfras está preocupado. Porque se ele tivesse preocupado com o número de crentes, talvez ele tivesse ficado ali ensinando, aceitando aquilo que estava surgindo na igreja. Porque ali tinha um gnóstico dizendo, olha, Jesus é só mais um Deus. É só mais um de dentre tantos dos gregos aqui que tem. É só mais um. Mas não. O Epáfras se preocupou que aquela igreja estava muitas vezes se desviando daquilo que Deus estava trazendo através da sua palavra. O Epáfras se preocupou em trazer a mensagem como ela era. O Epáfras, como um verdadeiro ensinador da palavra de Deus, aqui como alguém que ama a palavra de Deus, ele estava preocupado que aquela igreja corrigisse o seu erro. De não aceitar aquilo que está acontecendo, de não aceitar aquele falso ensino, de dizer que não, agora é só mais um poder emanado, é só mais uma situação, a questão do culto aos anjos que está surgindo aqui, que está acontecendo, de repente surge um modismo agora, uma teoria, uma teologia diferente, e isso muitas vezes está caminhando com a palavra de Deus em muitos locais. E por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado em ler a palavra de Deus, em ser aqui que nem os crentes de Bereia. Vamos lá, vamos corrigir, vamos conferir. Está escrito na palavra de Deus? É assim que está escrito? É esse o contexto? É essa a interpretação? É isso que Deus quer falar? E não aceitar muitas vezes aquilo que surge como uma moda, um novo ensino, um novo... A palavra do Senhor, ela se renova, aquilo que Deus quer falar no nosso coração, Ele pode usar o mesmo texto e nós podemos ler 1000 vezes, e 1000 vezes diferente o Senhor vai falar conosco de modos diferentes. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela não é morta, ela é viva. Então é importante nós entendermos, e às vezes a gente pensa, mas eu já conheço, eu já estudei a Bíblia. Mas a palavra do Senhor, ela é viva. Ela vive e ela fala conosco. E aqui nós vemos Epáfras com essa preocupação, orando por essa igreja, combatendo espiritualmente. E nós temos que entender aqui algo importante a respeito da oração. Se a oração fosse algo fácil, se a oração fosse algo simples e fácil de fazer, nós teríamos uma igreja no Brasil, não estou falando de denominação, estou falando na igreja brasileira, na igreja mundial, totalmente avivada. Porque orar é combater, muitas vezes. Quando nós nos colocamos em oração, é um momento onde nós estamos entrando em guerra espiritual. É um momento onde nós estamos levantando a nossa voz. É o momento que nós estamos clamando a Deus. E nós vemos que ali, a respeito do profeta Daniel, que a Bíblia fala que a oração de Daniel, ela chega diante de Deus logo que ele começa a orar. Deus já ouviu, Deus está ali atendendo. Só que a resposta de Daniel, ela passa por um mundo espiritual até que chega até Daniel. E demora para isso acontecer. Só que Daniel não desiste de orar. Qual é o nosso grande problema? É que nós oramos uma vez, oramos 2 vezes, daqui a pouco nós desistimos de orar. O problema é que muitas vezes nós chegamos diante de Deus com uma lista de pedidos. Como se nós fôssemos ao mercado e chegássemos com uma lista de pedidos daquilo que nós precisamos levar para nossa casa.
e aí nós vamos anotando e nós vamos falando. E daqui a pouco a gente observa que não consegue aquilo que quer e desiste de continuar orando. Só que a oração, ela não é simplesmente isso, ela é um campo de batalha. Ela é um momento que se batalha diante de Deus. E Epáfras estava batalhando pela igreja de Colossenses, pela igreja dos Colossos, para que eles pudessem entender. Ele era alguém que estava ali batalhando, orando, zeloso, preocupado com aquela igreja, preocupado com que aquela igreja aprendesse real e verdadeiramente a palavra do Senhor, preocupado que aqueles ensinos errados não adentrassem dentro da igreja. E nós precisamos orar como Epáfras, ter zelo pela obra de Deus, ter zelo, orando, clamando, buscando ao Senhor, buscando para que Deus encontre corações que realmente tenham um desejo de servir, de ser esses ministros, esses ruperetes que vão remar até morrer. Esses ruperetes que uma vez que adentraram na embarcação, eles vão remar até a morte. Uma vez que eles estão adentrando a embarcação, nós somos ministros do Evangelho, nós somos ministros de Cristo. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo diz, eu não tenho no que me gloriar. Se eu tenho alguma coisa para me gloriar, eu tenho que me gloriar em Cristo e não em mim mesmo. E é importante nós entendermos que este Epáfras, esse ensinador da palavra de Deus, este que está preocupado que a igreja aprenda adequadamente a palavra do Senhor. E nós precisamos de muitos Epáfras surgindo. Olha que preciosidade, que testemunho de alguém que realmente está preocupado com a obra de Deus. E são personagens que passam despercebido muito aos nossos olhos. Eu até o dia de hoje, tanto sobre Epafrodito quanto Epáfras, eu nunca vi alguém pregando a respeito da vida deles. Sabe, a palavra do Senhor, ela está aqui para nós aprendermos com ela. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar com exemplos de pessoas que muitas vezes podemos dizer são anônimos. Eles não têm seus nomes destacados, nós vamos encontrar referências a Epáfras somente aqui na Epístola aos Colossenses, a Epístola a Filemão, e apenas isso, em alguns versículos. Mas quanto o trabalho deles foi importante para que a igreja e a obra do Senhor crescesse. Então, queridos, eu quero dizer para você que o teu trabalho não é vão no Senhor. Nós somos chamados para ser ruperetes, esses que vão remar na embarcação até o último dia. Esses que vão continuar remando, que são aqueles que estão lá abaixo, a galeria mais abaixo da embarcação remando. Aqueles que não aparecem. Aqueles que não têm destaque. Aqueles que não estão lá em cima. Mas são aqueles que estão ali remando, fiéis ministros. É o que Paulo chama Epáfras, fiel ministro de Paulo, não, de Cristo. Fiel ministro de Cristo, remando até a morte, remando, seguindo firme. Ele foi tão fiel a Cristo que ele viu que tinha ensinos errados que estavam surgindo na igreja, que estavam acontecendo aqui, e foi capaz de ir até o apóstolo Paulo falando sobre isso, até Paulo para falar a respeito desta palavra. E nós vemos quanto que o apóstolo Paulo fala aqui a respeito dessa igreja, fala para que não ficassem ali com esses ensinamentos errados. Nós vamos ver em alguns versículos da palavra quanto que o apóstolo diz a respeito de estar cuidando dessa igreja. Lá no capítulo 2 e versículo 8, Paulo está falando aqui, tende cuidado para que ninguém vos faça sua presa por meio de filosofias vãs e sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo está escrevendo aos Colossenses em resposta a uma preocupação que Epáfras foi dizer para ele. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês não têm que ficar cuidando do modismo do mundo, vocês não têm que ficar cuidando vãs filosofias. A Bíblia nos diz em outra epístola do apóstolo Paulo que muitos teriam comichões nos ouvidos nos últimos tempos e não suportariam a sã doutrina da palavra de Deus, que a doutrina é o ensinamento que está aqui sistematizado da palavra de Deus. E aqui é como Epáfras amou a palavra, como Epáfras amou aquela igreja que se preocupou em ficar escravo, aliás, ficar preso junto com o apóstolo Paulo, para que o Colossenses pudesse entender a verdade que necessitava.
para que pudesse corrigir as suas falhas, para que pudesse corrigir os seus erros. Esse companheiro amado, essa pessoa que estava ali preocupada, companheiro em prisão, como diz Filemão, que ficou ali acompanhando o apóstolo Paulo, permaneceu junto com ele naquele momento em que ele estava preso também, servo de Jesus Cristo, que era fiel ministro, comprometido com o evangelho. Como nós precisamos hoje de pessoas comprometidas com o evangelho, comprometidas com a palavra, comprometidas em fazer algo. E como eu disse, às vezes as pessoas estão que nem Isaías, Senhor, eis-me aqui. Só que não diz a segunda parte do versículo. Envia aquele ali. Muitas vezes eles estão dizendo, Senhor, eis-me aqui, mas envia o irmão fulano, envia a irmã fulana porque ela sabe pregar, envia esse, envia aquele. Mas Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor procura pessoas que estejam zelosas pela sua igreja, pessoas que tenham amor pela sua palavra, que se preocupem em ensinar, que se preocupem em mostrar o caminho, que se preocupem em trazer a palavra como ela é, sem modismo do mundo, sem, muitas vezes, modismo misturado com filosofia humana. Infelizmente, nós estamos vendo uma avalanche de ensinadores que estão trazendo, junto com a palavra de Deus, princípios do mundo, misturado com teoria humana, misturado com filosofia humana, misturado com conhecimento humano, que às vezes não é o que a palavra do Senhor está querendo nos trazer. Então Epáfras foi essa pessoa preocupada com a palavra, a ponto de ficar preso junto com o apóstolo Paulo, mas mesmo preso, ele não cessava de orar pela sua igreja. Ele não cessava de orar, ele não cessava de combater espiritualmente, ele não cessava de orar ali fervorosamente. Então foi alguém que teve um fervor, que se concentrou aqui em buscar a palavra de Deus, em orar pelos seus irmãos. Esse fiel ministro, essa pessoa que realmente serviu a igreja do Senhor. Um presidente americano, Abraham Lincoln, escreveu que aquele que não vive para servir, não serve para viver. E Epáfras foi aquele que viveu para servir a igreja, para servir o apóstolo Paulo ali em prisão, para estar justamente servo do Senhor, para estar ali buscando a ele, para dar esse testemunho que o apóstolo Paulo mesmo diz, olha, eu estou vendo quem é Epáfras. Eu, apóstolo Paulo, vou dar para a igreja de Colossos o testemunho a respeito deste homem aqui, este aqui, Epáfras, que está aqui nesse momento, ele está sendo zeloso pela igreja, porque ele está procurando a verdade, e ele está aqui zeloso, e ele está aqui também orando por vocês, para que vocês possam ser perfeitos na obra do Senhor, para que vocês se conservem firmes, para que vocês se mantenham na obra de Deus. Então, a respeito disso, que nós precisamos orar e pedir para que o Senhor desperte mais, traga mais Epáfras preocupados de serem zelosos pela igreja. Como é que é ser zeloso pela igreja, irmã? É cuidar que nada venha nos enganar, que ninguém venha nos enganar com filosofias vãs. É ser zeloso pela palavra de Deus. É participar da palavra, é ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar. Não moda do que o mundo traz, não conceitos, não filosofia humana. Muitas vezes, infelizmente, nós vemos muito subir para o púlpito e trazer uma série de mensagens baseadas em filosofia, em conceitos, em moda. Infelizmente, muitos nem texto bíblico mais não utilizam. E para produzir no coração das pessoas o que? Seguidores, para produzir muitas vezes pessoas que querem seguir aquela moda, porque é mais fácil, tentando alargar a porta estreita. Mas Epáfras não. Epáfras foi alguém preocupado com a obra de Deus. Foi alguém preocupado em ensinar a verdade. Foi alguém preocupado ser aquele fiel ministro de Cristo, aquele que vai ser ruperetes, que vai remar até morrer. E que vai combater, que vai orar para que esta igreja permaneça firme, para que os olhos dessa igreja sejam abertos, para que essa igreja tenha a sabedoria dos céus, para que essa igreja tenha o Espírito Santo, para que essa igreja seja fiel ao Senhor. Então é este homem que está aqui buscando ao Senhor. E muito importante, interessante, nós vamos falar sobre esses personagens pequenos que não têm muito destaque
na palavra de Deus, mas que foram tremendamente usados. O apóstolo Paulo, por mais unção que Deus pudesse ter derramado pela vida dele, por maior trabalho que Deus pudesse ter dado, ele jamais poderia fazer a obra do Senhor sozinho. E como nós falamos, não foi ele que fundou a igreja de Colossos, foi Epáfras. E quando nós lemos a carta aos Colossenses, a gente tem a pensar que o apóstolo Paulo foi lá e ensinou essa igreja. Não foi. Foi Epáfras que foi lá. Mas Epáfras aprendeu com o apóstolo Paulo. Todos nós precisamos uns dos outros para que a obra do Senhor cresça. Deus precisa de pessoas dispostas, simplesmente dispostas a fazer a obra de Deus. Operetes, esses que vão remar. Esses que estão na galeria lá embaixo e que vão remar até o último dia e que vão orar e que vão combater. E como eu disse, oração não é algo fácil. Quando nós nos colocamos em oração, nós adentramos em um campo espiritual para batalhar. Então, às vezes você começa a orar e precisa insistir muito em oração. Precisa insistir muito em oração, muito em disciplina para permanecer orando. Porque vai surgir uma situação, vai surgir outra, vai acontecer um problema, alguém vai bater na porta, vai acontecer algo que vai te tirar daquela concentração. Isso tudo são situações que nós temos que combater espiritualmente, como orando, sendo fervorosos na oração, sendo insistentes na oração. Então isso é um exemplo que Epáfras nos dá, que mesmo não estando presente naquela igreja naquele momento, ele estava orando incessantemente, fervorosamente pela igreja de Colossos, de Herápolis e de Laodiceia. Como Deus trabalhou por intermédio deste homem, que nós não temos um grande destaque, mas que foi importante na obra de Deus. Eu quero dizer que a obra do Senhor ela é feita de vários ruperetes, ministros fiéis a Cristo. A obra do Senhor ela é feita por pequenos vasos que têm um grande tesouro dentro. A obra do Senhor é feita por aquele que se dispõe a servir, simplesmente servir a Deus, servir ao outro, simplesmente levar a palavra de uma maneira ou outra, se quer nas redes sociais, se quer presencialmente, se quer para alguém que está próximo, se quer alcançando um copo de água, se quer de alguma maneira. Deus tem a sua maneira de usar os seus vasos, mas todos são importantes, ministros da obra. Que o Senhor te levante como Epáfras para fazer a obra do Senhor, que o Senhor te levante, que você tenha forças de seguir nesse ministério, tendo força de seguir esses ruperetes, remando até a morte, remando até o final, até o último suspiro, porque nós sabemos que todo aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Todo aquele que está disposto a fazer a obra do Senhor, ele vai passar por dificuldades, mas todo aquele que encontrou Jesus no seu coração verdadeiramente, não vai encontrar nada melhor no mundo que satisfaça a sua vida e o seu interior. Quando nós somos preenchidos pela palavra de Deus, não precisamos de filosofia, não precisamos de modismo, não precisamos de ensinos diferentes. Nós só precisamos da palavra como ela é, genuína e verdadeira. Amém? Que você possa ter a coragem e a firmeza de permanecer ministro fiel do Evangelho. E entender que o ministro fiel não é aquele que está no destaque, mas é aquele que vai remar até o fim. Deus abençoe, em nome de Jesus.